No vídeo de hoje, nós vamos ver se o Teach pode chegar no final do arco de Wano e tentar roubar a Akuma no Mi do Luffy agora que ela foi mudada de nome. Vamos ver se o Luffy agora pode entrar no seu Gear Force sem precisar utilizar o Haki, e se vão existir outras Akuma no Mi de deuses no mundo de One Piece. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram e aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar nesses 3 locais e aproveita para me seguir lá no Instagram também. Antes do vídeo começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Eu falei sobre a nova recompensa do Luffy e o Oda já pode ter revelado ela. Se você ainda não assistiu esse vídeo, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Gabriel Silva mandou uma pequena teoria que nós vamos comentar um pouco sobre ela, porque tem pontos interessantes. E se o Sanji e o Luffy tiverem traço dos Lunares, raça do King? É dito que os Lunares podem criar fogo a partir do nada. O Sanji é capaz de fazer a perna pegar fogo sem se queimar. O Luffy nos capítulos atuais tem cabelo pegando fogo. O Jade pode ter colocado o DNA dos Lunares no Sanji, só que a mãe dele tomou os negócios para impedir. Foi dito que os Lunarians foram exterminados, agora vem a Lombra. E se os Lunarians foram exterminados pelo governo mundial? Talvez o Nika fosse um Lunarian, e o governo, com medo de que pudesse aparecer outros iguais a ele, exterminou os Lunarians sem deixar rastros. O governo capturou o King, o que eles queriam com ele? Talvez fazer um Nika aliado deles, e a única coisa que faltava era a Gomu Gomu no Mi. Como Luffy despertou o Nika, ele pode ter dado o DNA dos Lunarians. Fim. Vamos lá, seus pontos são interessantes, mas tem algumas incongruências que nós vamos comentar aqui. Primeiro que o DNA de uma certa raça ela vai carregar não só uma característica em específico, mas um conjunto de características. E eu acredito que se o Jade tivesse colocado no Sanji, ou se tivessem colocado na Akuma no Mi do Luffy, ele teria mais de uma característica dos Lunarians, e não só o fogo. Já foi dito, as características deles são cabelo branco, pele negra, fogo nas costas, e várias outras características que a gente não vê nem em Sanji e nem em Luffy. E agora eu vou citar alguns pontos que você colocou aqui para dizer o que eu acho sobre eles. Primeiro, que os Lunarians não criam fogo do nada. Na verdade, o fogo que eles criam está relacionado ali ao fogo nas suas costas. Quando aquele fogo está ativo, eles têm maior resistência, eles podem explodir o seu corpo. Quando aquele fogo não está nas costas, eles se tornam mais rápidos, mas a sua defesa diminui. O Sanji não cria fogo que não queima sua perna, na verdade, queima sim. Se ele elevar a temperatura, vai acabar dando dano na sua própria perna. E por isso que ele nunca pôde elevar ao máximo, só agora que ele despertou seu exoesqueleto. O Luffy, na verdade, não tem cabelos de fogo. Ele tem a forma de um cabelo que parece de chamas, mas já foi dito no último capítulo agora que o seu cabelo é da cor branca e não está diretamente relacionado com fogo ou com ter fogo. Até porque já foi descoberto aí pela fandom que o sol na verdade não é amarelo, é branco. Mas eu não acredito que o Luffy realmente possa criar fogo ou que seu cabelo seja feito de fogo. O King foi capturado pelo governo mundial. O que eles queriam com ele? Queriam fazer experimentos com seu corpo para ver ali a resistência que ele tinha, ou até a que ponto ele conseguia resistir e se recuperar. Assim como fizeram experimentos com Kaido para clonar a sua Akuma no Mi. Com o King foi da mesma forma. Pode ser que eles queriam seu DNA ou elementos do seu DNA para colocar em outras pessoas, em outras coisas, até realmente para fazer uma nova Akuma no Mi. E esses são os pontos que eu acredito aqui que são mais relevantes nessa sua pequena teoria. E espero ter respondido da melhor forma possível. Gabriel perguntou: Sogeking, você acha que o novo poder do Luffy pode ser nerfado? Para responder sua pergunta, eu tenho que levar em conta 2 pontos, são eles. Primeiro, o Oda tem que confirmar se é ou não Toon Force. Se for, ele tem que dar parâmetros para não deixar o poder do Luffy exorbitante, para não deixar o poder do Luffy absurdo demais, que possa ser impossível vencê-lo. E 2, eu não tô achando tudo isso. Eu não tô achando que o Luffy tá extremamente absurdo, extremamente apelão que ninguém consiga vencê-lo. Se tu olhar nos últimos 2 capítulos onde o despertar do Luffy foi mostrado,
o Luffy realmente ganhou a maior liberdade do mundo e agora ele tá lutando com tudo que ele tem. Mas se tu for olhar o Kaido tá de boaça, o Kaido não tomou sérios danos. A única coisa que a gente pode ver do Kaido é que agora ele começou a arfar, ele começou a perder o fôlego. Ele até caiu de joelhos nesse último capítulo, como se ele já estivesse cansando, coisa que já foi mostrada em capítulos anteriores, onde Onigashima começou a desabar, porque o Kaido não tinha força o suficiente para lutar e manter toda aquela ilha gigante indo em direção à capital das flores. Então eu não acho que o poder do Luffy foi tudo isso, a não ser que o Oda confirme que é Toon Force, mas eu não acho que foi tudo isso. Na verdade, eu posso até confirmar ou posso até achar que foi bem apelão, mas para os parâmetros do mundo de One Piece. Mas não acho que seja um poder que o Oda tinha que nerfar. A gente vai olhar ali para o poder do Luffy, ele tem o quê? Tem o despertar de uma Paramécia, tem o despertar de uma Zoan. O Luffy agora pode ter controle absurdo sobre todos os seus Gears e utilizá-los da melhor maneira possível, sem precisar colocar uma pressão absurda dentro do seu corpo. Então o Luffy tem esses poderes aí que pra mim são apelões, mas não apelões no sentido de que o Luffy agora vai vencer todo mundo. Vem 3 almirantes, vem todo o bando do Teach, vem todo o bando do Shanks, pode vir aqui bater nos peitos do pai que eu venço. Eu não vejo que seja um poder assim, a não ser que o Oda confirme que é Toon Force. Aí ele vai ter que colocar parâmetros nesse poder. Mas até agora eu não acho que o Oda tenha que nerfar esse poder. Na verdade ele tenha que nos explicar como o poder do Luffy funciona, para que toda vez que a gente veja o Luffy utilizando, a gente saiba até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. E se ele ultrapassar esse ponto, o Oda tem que explicar o porquê. É exatamente isso que o Oda ainda tem que fazer, mas não que ele tenha que nerfar de início. Murilo Teixeira perguntou: mano, você não acha que o despertar do Luffy seria tipo a Bankai do Ichigo? Tipo, ele consegue despertar agora, mas depois ele não consegue ou não se lembra como. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, essa poderia ser uma saída pro Oda não tornar esse Gear 5 usual, para que o Luffy sempre utilize em todas as suas batalhas. Vai lutar ali contra um comandante de Yonkou? Vou usar o Gear 5. Essa poderia ser uma saída pro Oda meio que amarrar essa transformação e deixar com que o Luffy só utilize ela em determinadas circunstâncias. Mas o Oda não vai fazer isso. No último capítulo, ele já mostrou que o Luffy meio que aprendeu a como despertar o seu poder. Pode ser que ele tenha que entrar em um estado ali entre a vida e a morte, onde o seu coração bate em um determinado ritmo, que até parece os tambores da libertação, ou são os tambores da libertação, e assim ele consegue despertar o seu poder. Mas o Luffy já sabe disso, então o que o Oda vai utilizar para que o Luffy não utilize essa transformação em todos os momentos, em todas as suas outras batalhas daqui pra frente, vão ser, sei lá, alguma consequência para o corpo do Luffy, onde ele não pode utilizar a todos os momentos, ou tem um tempo determinado para que ele possa fazer isso, senão ele vai morrer. Eu vejo que o Oda vai mais por esse caminho do que pelo que você disse aqui da transformação ou da Bankai do Ichigo. E aí eu acho que o Oda não vai por esse caminho, vai por um outro original que ele mesmo vai criar. Luiz Razuma perguntou: você acha que o Luffy vai descobrir que a fruta dele não é a da borracha? E se ele descobrir, ele vai chamar de Nika Nika no Mi ou vai chamar de Gomu Gomu no Mi? Na verdade, o Luffy não liga muito para nomenclatura e após o seu despertar, ele continua chamando seus golpes de Gomu Gomu. E eu acredito que isso não vai mudar. Agora, se ele realmente descobrir o nome da sua Akuma no Mi, eu acredito que ele vai se confundir de Nika para Niku, que em japonês significa carne. E aí ele vai achar que tem a Akuma no Mi da carne, ou que vai se tornar o rei da carne, ou que ele é o deus da carne. E ele vai se enrolar nesse momento e vai achar que é o deus da carne, mas vai continuar chamando a Akuma no Mi ou os golpes da sua Akuma no Mi de Gomu Gomu. Até porque ele não deixou de ser borracha, ele ainda é um ser de borracha. E aí ele vai continuar achando ou que continua com a Gomu Gomu no Mi e que esse papo aí de Nika é um papo furado, ou vai achar que é o deus da carne, ou o Niku. Josuke perguntou: mano, eu vi essa pergunta e não é originária minha, mas é bem da hora. Será que além da Akuma no Mi do Deus do Sol, teria outros deuses? E aí ele cita alguns exemplos aqui. Cara, existe uma grande possibilidade do Oda ter reciclado diversos elementos ligados a Deus do Sol, a Sol, amanhecer no mundo de One Piece, para dizer que a Akuma no Mi do Luffy na verdade não é a Gomu Gomu no Mi,
e sim a Hito no Mi modelo mítica de Nika, o deus do sol. E aí ele jogou esse migué pra dizer que a Akuma no Mi do Luffy é de um deus. Mas só que lá, quando foi apresentado o deus do sol, também foram apresentados outros deuses, como o deus da pedra, o deus da chuva, o deus das águas, até uma cobra que é ali a ancestral da Nola também era chamada de deus. Então, se o Oda meteu esse migué aí de que o deus do sol se tornou uma Akuma no Mi, pode ser que existam diversas outras Akuma no Mi com nomes de deuses também. O próprio Araújo do canal Akagami, ele, em uma live aqui no canal, ele citou essa possibilidade aí de que o Oda, como o Oda jogou esse migué, a gente poderia meio que interpretar isso da forma que, na verdade, não existem Akuma no Mi de outros tipos. Todas elas são Zoans. E são Zoans por quê? Porque lá atrás, ou lá no passado, alguém teve esse poder e essa pessoa, ou esse ser, se tornou um Akuma no Mi, ou passou esse poder para uma Akuma no Mi. E aí, na verdade, a fruta da jaqueta nunca existiu. O que existiu foi um ser lá atrás que tinha o poder da jaqueta, e aí esse poder dele foi passado para um Akuma no Mi. E aí o cara que comeu a fruta da jaqueta não comeu uma paramécia. Na verdade, comeu uma Zoan de um ser que era o deus das jaquetas. Essa aqui é uma zoeira que a gente pode meio que interpretar, porque o Oda jogou esse migué aí de que a fruta do Luffy, na verdade, veio de um ser mítico. E esse ser mítico era de borracha. Essa é só uma interpretação, mas eu não acredito que o Enel tenha, na verdade, a fruta de um deus e não seja a Goru no Mi. O Dragon, se ele tiver uma Akuma no Mi relacionada à tempestade, vai ser uma Kazekage no Mi, uma Logia do vento. Não vai ser a Logia de um deus que cria vento, vai ser uma Logia do vento mesmo. Também não vai ter uma Zoan mítica do deus da floresta. Se o Touro Verde tiver essa Akuma no Mi, vai ser a Logia da floresta. E Logia porque o usuário se transforma em algo natural, ou vai poder se transformar em algo natural. Então, eu vejo que meio que foi um migué que o Oda utilizou, ou então ele reciclou diversos elementos ligados a sol, amanhecer, ligado ao deus do sol, e aí mudou essa Akuma no Mi, essa classificação da Akuma no Mi do Luffy. Mas eu não acredito que vão ter outros deuses ou que o Oda vá confirmar o que eu acabei de dizer. Mas se ele realmente quiser introduzir na obra, ele é livre para fazer o que ele quiser, a obra é dele. E se ele continuar reciclando diversos elementos, ele realmente pode fazer isso, porque lá atrás ele citou um deus da chuva, um deus da terra, um deus do raio, sei lá, ele pode fazer isso na obra dele. Michael TV perguntou: você acha que qual vai ser a recompensa do Luffy? A de 5 bilhões e 600 milhões por causa do trocadilho de Gomu? Ou você acha que vai ser de 3 bilhões, já que o inimigo final será o Teach, o Barba Negra? O que você acha? Semana passada eu fiz um vídeo só sobre isso, comentando se a recompensa do Luffy vai ser de 5 bilhões e 600 milhões agora, ou só no final da obra, ou se vai ser de 2 bilhões e 900 milhões. E eu comento isso porque o Oda pode ter mudado a recompensa do Luffy pelo trocadilho da sua Akuma no Mi. A gente sabe que Gomu representa 5 e 6, mas a Akuma no Mi do Luffy foi mudada de Gomu no Mi para Hito no Mi modelo mítica de Nika. E Nika pode ser trocado por Niku. E Niku significa, ou Nikyu significa 2 e 9. Então a recompensa do Luffy pode ser 2 bilhões e 900 milhões no final do arco de Wano. Só que lá nesse vídeo eu comento outras características que podem comprovar isso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas pra mim, não faz sentido o Luffy ter uma recompensa menor do que o inimigo que ele derrotou. Que no caso é o do Kaido, ele tem 4 bilhões e algumas quebradas aí que eu não me lembro agora. Então, o Luffy vai derrotar o Kaido, então ele tem que ter uma recompensa maior que a do Kaido. Mas ao mesmo tempo, meio que a recompensa de 2 bilhões e 900 casa com o Luffy porque é maior um pouco que a do Teach e ainda menor que a do Shanks. 2 inimigos que o Luffy ainda vai enfrentar. Só que o Teach foi pegar aquilo antes do governo mundial. Então pode ser que essa ação dele faça sua recompensa subir um pouco mais e ficar maior que a do Luffy. Que nesse caso seria de 2 bilhões e 900 milhões. Se você ainda não assistiu o vídeo, como eu disse, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Laudo Alves perguntou: que tipo de Akuma no Mi você acha que o Touro Verde tem? Logia, Paramécia, Zoan? Logia da Terra, Zoan do Touro Mitológico Minotauro? Ou algo assim? E em qual momento ele pode aparecer? Final de Wano, Elbaf? E por que o Oda fez questão de não mostrar o rosto dele? Na verdade, quando o Oda esconde a verdadeira aparência de um determinado personagem,
é porque ele tem extrema importância para a obra no geral. Então ele só vai deixar para mostrar sua verdadeira aparência no momento em que ele for apresentado com todas as suas características. E aí, como ele é um almirante que entrou ali durante os 2 anos do time skip de uma maneira onde a gente não sabe qual o seu passado, qual o seu poder e em que ele vai influenciar no mundo de One Piece, o Oda vai querer apresentar ele um pouco mais pra frente. E aí ele escondeu sua aparência exatamente por isso. Agora, qual é a sua Akuma no Mi? Pode ser que o Oda não quis revelar sua aparência porque isso poderia dizer qual seria o seu poder. Mas ele deu uma dica, disse que o Touro Verde está há 3 anos sem comer. Então pode ser que ele tenha uma fruta relacionada com floresta, pode ser uma logia da floresta, ele pode fazer fotossíntese para que ele não morra. Essa é uma teoria, eu acho que do Tassiano, ele foi um dos primeiros a fazer essa teoria, de que na verdade ele tem uma logia da floresta. Ah, como é que poderia ser uma logia? Simples, porque é um elemento da natureza e ele vai poder criar, se transformar e se moldar nesse elemento natureza. Ah, ele vai se transformar em diversas árvores? Pode ser. Ele pode se transformar em capim e sair? Pode ser. Ele pode se transformar em todas essas coisas. E aí seria uma logia da floresta, por exemplo. E aí eu acho que a sua primeira aparição, ou a gente vai ver o seu rosto, quando ele for para o final de Wano. Eu acredito que o Fugitor ainda vai para lá, já que ele não pode encostar em nenhuma base da marinha até que ele leve o Luffy e o Lau capturados. E o Touro Verde estava com ele lá no Reverie. Então pode ser que o Touro Verde siga o Fugitora até o arco de Wano, ou ao final do arco de Wano eles cheguem por lá. O Carlos mandou uma pergunta enorme aqui sobre o Teach ir atrás do Luffy após a guerra de Wano para tentar roubar a sua Akuma no Mi, já que muita gente teoriza que ele vai roubar alguma zona mítica. E aí, dentre várias que estão no país de Wano, a do Luffy é a mais forte, é a do Nika. Então pode ser que o Teach chegue lá para pegá-la. Será que isso realmente pode acontecer? Na pergunta do Carlos, ele fala ou menciona sobre o Teach sempre estar atrás dessa Akuma no Mi, ou sempre esteve atrás dela. E agora que foi descoberta que está com o Luffy, ele vai até lá para roubá-la. Eu acredito que dentre todas as que estão ali na Guerra de Wano, pode ser que o Teach se interesse mais pela do Luffy. Mas eu não acredito que se ele realmente for para lá, que ele sempre esteve atrás dessa Akuma no Mi. Até porque se ele realmente estivesse, ele saberia todas as características dela, inclusive os poderes em minúcias, até o despertar que o Luffy descobriu agora. E se ele sempre tivesse, ou sempre soubesse dessa informação, pode ser que em todos os encontros dele com o Luffy, ou vendo o Luffy lutar, ele saberia que aquele poder de borracha na verdade não é uma paramécia, na verdade é uma Hito Hito no Mi do Nika, que tinha um corpo de borracha. E pode ser que em todos os momentos que ele foi atrás do Luffy, seria para pegar a Akuma no Mi e não para entregá-lo para o governo mundial. E a gente sabe disso, eu sempre soube disso, porque o Teach sempre foi atrás do Luffy para entregá-lo para a marinha, e não para matá-lo e roubar a sua Akuma no Mi. Ele poderia ter feito isso lá em Impel Down, quando os dois se enfrentaram diretamente. O Teach só lutou contra o Luffy, depois o Luffy foi impedido e eles se separaram. Mas se o Teach realmente tivesse a intenção de roubar aquela fruta sabendo as suas características, já poderia ter roubado antes. Agora, se a informação vazar de que o Luffy despertou essa Akuma no Mi, eu acredito que ele vai ter interesse nela e aí ele vai atrás dela para roubá-la para si. FBI perguntou: como um dos Goroseis falou, eles estavam atrás da Nika Nika no Mi há tempos, mas não conseguiram pegar ela. Parece até que ela estava fugindo deles por vontade própria. Não foram exatamente com essas palavras. Você acha que as frutas Zoan, pelo menos as Zoan de algum ser com inteligência igual ao ser humano, podem realmente escolher quem vai devorá-las? Ou fugir por vontade própria, igual o Gorosei disse, afetando coisas ao seu redor para mover ela? Ou então coisa parecida? Cara, eu sempre imaginei, eu sempre pensei que as Zoans tinham uma consciência própria, uma vontade própria. Porque esse é o único tipo de Akuma no Mi que você pode juntar com um objeto e criar um novo ser. Um ser que vai ter a consciência do animal contido naquela fruta. Mas que isso não é particular da Zoan ou de uma Zoan que é a do humano. Ou as do tipo Hito Hito no Mi. A do Chopper, a do Anildo, a do Daibutsu ou então a do Luffy. Eu não acho que seja particular dessas Akuma no Mi, mas de todas elas têm um tipo de consciência. Agora a do Luffy age de maneira diferente, até porque já foi dito que essa Akuma no Mi dá liberdade ao seu usuário quando ela está desperta.
Então pode ser que essa liberdade se aplique à própria Akuma no Mi, ou o próprio poder enquanto Akuma no Mi. E aí a liberdade, ou dá a liberdade dela escolher quem é que ela quer que coma ou que tenha esse poder. Ela vai escolher só aquelas pessoas ou aquela pessoa que mais casar com as suas características. E aí o que eu acho é que ela pode meio que influir na sorte ou no azar. Na sorte dela própria ou no azar do governo mundial. Sempre pegar essa Akuma no Mi aí e acontecer alguma coisa que ou ela vai ser roubada, ou ela vai se perder, ou o navio vai se perder e vai desaparecer, mas de todo modo, ela não quer que o governo mundial, ou não quer cair nas mãos do governo mundial. E aí eu acho que ela pode influir nisso, mas levando em conta a liberdade que ela dá ao seu usuário a ser aplicada na própria fruta. Ela tem a liberdade para querer escolher aqueles que podem comê-la. Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido, e que a Akuma no Mi do Luffy é a única que tem essa meio que vontade ou forma de influir na sorte ou no azar, para que uma pessoa possa ou não comer essa fruta. Mas todas as Akuma no Mi do tipo Zono, no geral, para mim, tem uma consciência, uma vontade própria. Senão, elas não poderiam ser colocadas em objetos para criar um novo ser. Pedrinho Gomes perguntou: agora que o Luffy despertou a fruta, ele não precisa mais cobrir os membros de Haki para ir pro Gear Force? Respondendo a sua pergunta, eu digo que depende. Depende se o Luffy tá lutando com seu despertar ou não. Agora que ele despertou, ele pode escolher quando utilizar o seu despertar e quando não utilizar. Quando ele utiliza, ele tem a maior liberdade do mundo. Ele pode utilizar todos os seus outros Gears de maneira natural e sem precisar realmente de utilizar Haki para nada. Ele vai entrar no Gear Second, vai entrar no Gear Third, no Gear Force, tudo isso sem utilizar o Haki do armamento e de maneira natural. Até porque seus Gears são coisas naturais do seu corpo. O Gear Second, bater o seu coração mais rápido. Ele pode bater seu coração mais rápido e fazer seu sangue fluir de uma maneira muito mais rápida dentro do seu corpo. O Gear Third, ele faz o que? Ele infla os seus ossos. O Luffy pode fazer isso também de maneira natural agora, sem precisar colocar ar para dentro. E também inflar os seus músculos. Ele pode fazer isso agora, sem necessidade de soprar para dentro também. Então, dentro do Gear 5, ou quando o Luffy estiver utilizando o despertar, ele não precisa, ele vai ter todas as características do Gear Force ou de qualquer outro Gears, sem necessitar utilizar o Haki. Agora, quando ele não estiver utilizando o seu despertar, até porque o Oda pode colocar um limite para isso, para que ele não tenha ou não possa utilizar o seu Gear 5 todas as vezes. E se o Luffy não estiver utilizando o seu despertar, aí sim o Luffy vai ter que utilizar os seus Gears de maneira usual, ou da maneira como a gente conhece. Vai ter que bombear de alguma parte do corpo no Gear Second, vai ter que colocar ar para dentro dos seus ossos, ou vai ter que colocar ar para dentro dos seus músculos e colocar o Haki do armamento para segurar a tensão dos seus músculos estarem se inflando. Então, dependendo da situação, o Luffy pode ou não utilizar o Haki do armamento. Dentro do despertar, ele não precisa. Fora do despertar, acredito que ele vai continuar precisando. Então, essa é uma pergunta bem interessante relacionada a isso. Eu fiz até um vídeo comentando o que aconteceria se o Luffy utilizasse todos os Gears ao mesmo tempo, e que no final ele poderia se tornar um gigante. Isso aí foi confirmado no mangá, uma teoria aqui do canal foi acertada, e se você ainda não viu essa teoria, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi as suas, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal, outra lá no meu Instagram, ou pode mandar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Eu só vou pedir que você coloque a hashtag SogeKingResponde, que aí eu só tiro o print da pergunta e não preciso respondê-la lá dentro do vídeo. Eu posso responder aqui. E qualquer outra pergunta sem esse hashtag SogeKingResponde, eu vou responder por lá mesmo. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive da nova recompensa do Luffy. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!